Fala pessoal, tá começando mais um Belo das Antigas. A gente está recebendo aqui uma presença mágica especial nos estúdios aqui do Belo das Antigas, que é o ex-lateral esquerdo do Belo, Gerson. Muito bem-vindo, Gerson. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre é uma honra estar aqui, não é? Fazer essa entrevista. Obrigado pelo convite. Boa, vamos começar? Vamos. Gerson, conta pra gente como foi o início da sua trajetória com o Belo. Me descobriram, né? Jogando futebol na rua. Quem me descobriu foi o nosso eterno e Prince, né? Eu tenho muito carinho por ele. E Prince foi quem me descobriu na rua ali do bairro do Rangel, na época, jogando na rua. E ele me fez um convite, né? Pois ele ficou olhando, acho que no outro dia, ou foi na outra semana, ele me procurou. Foi na minha casa, me fez um convite para participar, de jogar na escolinha do Botafogo. E na época meu pai até não queria mais que eu estudasse, não fosse se envolver com futebol, fosse trabalhar, essa coisa, né? E acabei indo, aí fiz um teste, fui aprovado, e assim foi, né? Fui jogar na escolinha do Botafogo, e fui indo, aí com 15 anos já passei para outra categoria, 17 anos passei para outra categoria, e aos 18 anos já fiz o meu primeiro contrato no profissional. Em 86 você foi campeão paraibano. Em 86 fui campeão, né? Mas eu não tinha ainda uma posição definida, porque quando eu estava ainda na base do Botafogo, eu jogava de centroavante. E eu não fui titular nesse ano de 86. E aí eu estava junto com um grupo, também fui campeão, né? Aquele ano. Eu fui passar a jogar como titular. Eu fiz uma transição de centroavante para lateral esquerda. Nesse ano ainda não tinha um lateral esquerdo, eu acho que ele estava machucado e estava em falta. E aí o treinador, me lembro, o treinador até Vitor Hugo, ele me testou ali na lateral esquerda e deu certo. E aí fiquei jogando como titular. Aí passou 87 e 88 eu fui campeão jogando como titular. Qual foi o momento mais marcante que você já viveu com a camisa do clube? Foi 86 mesmo. 86, eu acho que foi um ano de glória, né? Tanto para mim como os companheiros ali, os jogadores, nossos amigos. Foi um título muito importante, né? Foi onde a gente fez uma campanha belíssima, né? E aí decidimos contra o 13. Fizemos 2 jogos, um aqui em João Pessoa e outro em Campina Grande. Assim. Então foi para mim uma conquista belíssima, belíssima mesmo. É um campeonato que ficou guardado, ficou na memória, que até hoje eu tenho camisa em casa, tenho faixa. Então assim, marcou realmente para mim. Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou aqui? Eram momentos ruins, não muito bom, muito agradável, mas um momento onde os jogadores, eles se uniam cada vez mais. Eu acho que era através da dificuldade que a gente tinha, que realmente a gente não tinha muita coisa, né, na época, não dormia num lugar muito apropriado, não era muito confortável, não é? Tinha aquela coisa de fazer calor na maravilha do contorno, e o jogador trazia um ventilador de casa. Ninguém tinha problema, ele ficava reclamando, porque não tem ar, porque naquela época a gente nem se falava em ar-condicionado. E todo mundo, alguns traziam seu ventilador e a gente seguia. A dificuldade até na alimentação, às vezes faltava, tinha um diretor que trazia da sua casa, corria para um lado, corria para o outro. E assim, a gente se unia, a gente ia para o campo, sabe, com todas as dificuldades, mas a gente jogava mesmo com amor à camisa, isso que era importante. Você saiu do Belo e foi jogar num gigante brasileiro, né? Como foi que você recebeu a notícia de que você estava saindo do Botafogo para jogar com um time de Série A? Foi na época que
que eu estava para ir para... Eu não ia nem para o Corinthians. Eu fui solicitado pelo São Paulo, pelo Cruzeiro, não é? Pelo Vasco. E nessa disputa de alguns clubes me querendo, eu acabei indo para o Corinthians, né? Onde eles nem especulavam que me queriam, mas quando eu esperava, já estava lá no Corinthians, assim, muito rápido, né? Quando a diretoria do Botafogo chegou, você está sendo contratado pelo Corinthians, eu quase não acreditei, né? Quase não acreditei. Então, assim, na vida do atleta, ele precisa focar realmente no que quer. Eu acho que a minha pretensão na época era essa, não era só jogar no Botafogo, fazer o melhor para o Botafogo e também sair do Botafogo para ir para uma equipe maior, né? E fui lá, aquele ano de 90, fui campeão brasileiro. Tem alguma história assim de vestiário que você pode contar pra gente? Essa coisa de você eu tava ensaboado e de repente os caras fecharam a água, não sei como, né? E eu fiquei lá ensaboado e fecharam a porta lá do vestiário e eu fiquei chamando. E aí, depois de muito tempo, foi que saiu uma pessoa lá e o que foi acontecendo? Fecharam a água aqui, eu fiquei ensaboado, né? Porque eu era assim, eu sempre fui o último a entrar, o último a sair do vestiário. Todo mundo trocava de roupa, eu ficava dando aquela amassada, ou acabava o jogo, eu era o último a tomar banho. E nessa coisa de último a tomar banho, todo mundo saiu, eu fiquei tomando banho, eu ensaboado e fecharam a água. Acho que adivinharam onde é que fechava a água, fecharam a água e me deixaram ensaboado. Então é uma coisa muito engraçada e eu fiquei pé da vida naquele dia. Fiquei trancado, mas passou, foi uma brincadeira. Raimundo me falou sobre um gol de falta que você fez contra o CRB em 93. Conta um pouquinho desse gol. Esse gol contra o CRB, justamente em 93, foi o Campeonato Brasileiro. A gente estava perdendo de 1-0, né? E eu lembro que essa falta, já tinha acontecido algumas faltas e até Lauro já tinha batido falta, outros jogadores tinham batido falta. E essa falta, na hora que aconteceu, correram todo mundo para pegar a bola. E aí eu gritei lá atrás, deixa, agora é comigo, deixa, sai. E aí eu lembro que Lauro falou assim, deixa Gerson bater. E aí eu arrumei a bola direitinho, me concentrei e aí fiz esse gol. Foi um gol muito importante nesse ano. Inclusive que essa partida que eu fiz lá contra o CRB, que eu já tinha passado em 92, e no ano seguinte, em 93, esse campeonato foi quem me contratou foi o CSA. Após esse jogo, após esse gol, no ano seguinte o CSA me contratou, né? E foi um gol que veio na hora certa lá contra o CRB, que a gente precisava desse empate, né? Então, assim, foi um gol muito bonito. Eu queria até rever se pudesse esse gol. Eu não sei onde é que anda. Eu não sei onde é que ele vai escavagar para conseguir esse gol. Foi um gol muito bonito. Gerson, foram muitos momentos com a camisa do Belo, muitas assistências, muitos jogos. Então conta pra gente aí como é você ser ídolo dessa torcida, ser um dos maiores laterais esquerdos que o Botafogo tem na história. Olha, eu emociono quando eu venho aqui, todas as vezes que eu venho aqui no Botafogo, porque aqui foi a minha trajetória, né? É um clube que eu amo de coração. E eu queria que o jovem, né, da mesma forma que eu surgi lá atrás, tivesse determinação como eu tive, né, na época. Eu era um menino pobre, né? Que eu andava, não tinha carro, não tinha nenhuma bicicleta para andar, eu vinha a pé para o treino realmente. E passei algumas dificuldades, mas superei, né? E o que eu tenho a dizer ao jovem que ele sonhe de ser um atleta. Agora, porém, que seja um atleta disciplinado, que obedeça a seus professores, que siga uma regra, não se envolva com droga, não se envolva com a bebida, não é? E que se dedique realmente no futebol. Se dedique com sua saúde, porque o atleta de futebol, o que ele tem de mais sagrado é seu corpo.
O seu corpo é que vai lhe projetar para um futuro melhor. Então, o conselho que eu dou aos pequenininhos, né? Que ainda pequenininho, ainda não tem essa sabedoria, né? Que os pais que têm que orientá-lo, mas deixando que na hora que estiver na mão dos professores, deixe que o professor das categorias que cuide disso aí, né? E os pais cuidam da parte em casa. Então, o conselho que eu dou para os pequenininhos que estão começando, até o jovem que já está com seus 15 anos, já está um caminho, né? Quando chega aos 15 anos, que tem um bom futebol, que tem uma carreira promissora, ele foca nisso aí, foque realmente no que quer, trabalhar forte que chega lá. A ser ídolo do Botafogo, você tem que honrar essa camisa. Honrar, não é só apenas vestir a camisa e entrar em campo e fazer um falso papel, tá? Então, às vezes que eu vestia a camisa do Belo, eu sabia que eu entrava ali no campo, era pelo Botafogo, por mim também, claro, e pelo Botafogo. Então, perder jamais. Quando eu perdia, eu não saía nem de casa, é sério. Quando eu perdia, chegava em casa, eu não botava nem a cara na rua, de vergonha, né? Então, vestir a camisa do Belo, você tem que ter seus valores, conhecer os valores do clube, não é? E apostar no que realmente o seu futebol tem e você fazer o melhor para o clube. Então é importante isso aí. Não é à toa que fui campeão 2 vezes no Botafogo, fiz uma história, não é? Onde eu chego ainda as pessoas me reconhecem. Então isso é muito gratificante. Então eu sou grato, muito grato pelo que o Botafogo me fez. Gerson, muito obrigado por ter participado do quadro com a gente. É um prazer ter você contando as histórias e relembrando um pouquinho do passado muito brilhante do Botafogo. Aí eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, né? Eu estar aqui contando um pouquinho da minha história, contando um pouquinho do que eu passei aqui no Botafogo, né? E eu tenho mais a que agradecer, sou grato por tudo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Fica aí na TV Belo que tem muito mais conteúdo para você.